É 1º de dezembro de 2018. As câmeras de segurança registram Grace, de 22 anos, e seu encontro do Tinder, Jesse, se preparando para sair de um bar. Eles tinham se conhecido apenas algumas horas atrás, mas já estavam prestes a voltar para o apartamento dele. Do lado de fora, tudo parecia estar indo perfeitamente bem. Tão bem, de fato, que logo depois eles foram vistos indo para um hotel próximo e subindo para o quarto de hotel de Jesse pouco depois. Ninguém poderia ter esperado que essa seria a última vez que Grace seria vista viva. No dia seguinte, que coincidentemente era seu aniversário, ninguém conseguiu contatá-la o dia todo. E o mesmo aconteceu até dias depois. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Seus amigos e familiares rapidamente relataram seu desaparecimento, mas sem sucesso. Enquanto isso, Jesse foi gravado pelas câmeras de segurança andando por aí, subindo e descendo o elevador carregando materiais de limpeza e o que parecia ser uma mala. Uma mala com conteúdos que chocariam a todos, profundamente. E o que é ainda pior, o assassino tinha outro encontro marcado. E se a polícia não intervir e prendê-lo rapidamente, essa garota, assim como inúmeras outras, poderiam cair vítimas desse mesmo homem. Conte-me o que aconteceu no último sábado. Desde o começo? Sim. Às 17h37 do dia 1º de dezembro de 2018, Grace, que havia acabado de concluir uma viagem de mochila da Inglaterra para a Nova Zelândia, sai de seu albergue para encontrar Jesse. Enquanto isso, Jesse está tomando bebidas antes do encontro em um bar local, bebendo várias cervejas antes do encontro começar. Na verdade, quando ele sai do bar, ainda é possível ver pelo menos 4 garrafas vazias na mesa. Eles se encontram em um local popular onde há muitas pessoas, fazendo Grace se sentir segura enquanto encontra seu par pela primeira vez. Mas isso será uma falsa sensação de segurança, pois Jesse não tem planos de tentar nada impróprio em público. Ele vai esperar até que estejam a sós. Sem suspeitar de nada, Grace acompanha Jesse a um bar onde eles bebem juntos por mais de 1 hora antes de irem para um bar mexicano às 19h15 para mais bebidas. E ainda outro bar chamado Blue Stone Room por volta das 20h30. É aqui que Jesse tenta a sorte e vê se consegue se aproximar um pouco mais de Grace. Às 20h54, eles compartilham o primeiro beijo. É quando Jesse faz uma viagem ao banheiro e Grace envia sua última mensagem para alguém, dizendo a seus amigos que está indo incrivelmente bem e que ela se dá muito bem com ele. Provavelmente ela está animada para passar a noite com um homem de quem realmente gosta. Ela não poderia imaginar que, em vez disso, ele estava prestes a acabar com sua vida de uma das maneiras mais horríveis possíveis. Na manhã seguinte, o telefone de Grace começa a receber uma tonelada de mensagens. É o aniversário dela, e há muitos amigos que querem enviar seus melhores votos. Cada uma dessas mensagens fica sem resposta. O primeiro sinal de que algo está errado é às 8h da manhã, quando Jesse entra no mesmo elevador, desta vez sozinho, lançando um olhar suspeito para a câmera. Se você acha que ele está apenas pegando um café da manhã para a aniversariante, pense novamente. Naquela noite, Jesse matou Grace por estrangulamento. E agora ele vai tentar fazer tudo o que puder para encobrir seu crime. E precisa fazer isso rapidamente, porque já tem outra vítima em potencial na mira. Às 8h07 da manhã, Jesse está na cidade e prestes a começar a viagem de compras mais assustadora possível. Ele começa no armazém na rua Elliot, onde compra uma mala, na qual planeja esconder o corpo de Grace. Ele verifica a largura e a profundidade da mala para garantir que ela caiba. Assim, ele pode se livrar do corpo antes que alguém o pegue. Então, 25 minutos depois, ele vai para outra loja onde compra uma série de produtos de limpeza, que serão usados para limpar a cena do crime. Então ele retorna ao seu apartamento por algumas horas, reaparecendo às 10h42 da manhã, antes de pegar um táxi, até a Apex Car Rental, onde aluga um carro. Mas é o que ele faz, a seguir, que é realmente chocante, e coloca pressão sobre os policiais para descobrir e resolver o assassinato o mais rápido possível. Enquanto o corpo de Grace está no apartamento, Jesse sai para um encontro com outra garota que ele conheceu no Tinder. Considerando que ele tem todo o equipamento pronto para esconder um corpo, mas especula-se que ele planejou que esta fosse sua segunda vítima do dia.
Quando ele chega ao bar, Jesse está vestindo exatamente as mesmas roupas que usou na noite anterior. Possivelmente as mesmas roupas que usou quando matou Grace. Não temos certeza se Kempson foi tão insistente em suas mensagens iniciais para essa garota. Mas o que sabemos é que a conversa que ele iniciou com ela durante o encontro não apenas levantou alguns grandes sinais de alerta, como também a aterrorizou completamente. Alegadamente, ele queria falar com ela sobre onde esconder um corpo morto da polícia. Imediatamente, o encontro termina, e os instintos dessa garota podem ter acabado de salvar sua vida. É difícil imaginar o horror que ela teria sentido ao descobrir a verdade sobre o homem de quem ela acabou de se afastar, certa de que ele provavelmente tinha o mesmo destino reservado para ela, como teve com Grace. Às 20h56, podemos ver Jesse carregando um equipamento de volta para seu apartamento. Mais precisamente, é um limpador de carpetes. E ele vai tentar usar esse limpador de carpetes para tentar remover qualquer vestígio da presença de Grace em seu apartamento. Ele até tem 2 garrafas de limpador na mão, garantindo que tem o suficiente para fazer o trabalho. 30 minutos depois, somos recebidos com o resultado de todo o seu trabalho árduo. Ele está prestes a tentar esconder o corpo. Ele reaparece no elevador com um carrinho carregando várias malas. Uma das quais é a mala que ele comprou mais cedo naquela manhã. É muito pesado para carregar, pois dentro está o corpo morto de Grace. Claro, ele não pode andar pelas ruas com essa quantidade de bagagem, e é exatamente por isso que ele alugou o carro. Minutos depois, ele está carregando o carro alugado com toda a bagagem, pronto para dar o próximo passo em sua tentativa de encobrir este assassinato, escondendo o corpo em um lugar que ele acha que ninguém encontrará. Na manhã seguinte, às 7h, Jesse compra uma pá e volta para seu apartamento, onde recolhe algumas roupas para levar à lavanderia, destruindo mais evidências potenciais de seu crime. Mas ele não para por aí, pois faz uma parada em uma lixeira aleatória, jogando um grande saco de lixo dentro. Então, Jesse leva seu carro alugado para uma limpeza profunda, prestando atenção especial à parte traseira do veículo, onde ele havia guardado a mala contendo o corpo de Grace. E com isso, seu trabalho estava feito. Nos 2 dias seguintes, a família e os amigos de Grace passam por um turbilhão. Ninguém teve notícias dela. Ela não postou em nenhuma rede social e não está atendendo nenhum dos seus 2 telefones. Sua família a reporta como desaparecida à polícia de Auckland em 5 de dezembro. O pai de Grace, David, até voa para Auckland e faz um apelo comovente pelo retorno seguro de sua filha. Grace está desaparecida há 7 dias e, como família, estamos extremamente preocupados com o bem-estar dela. Se alguém viu, falou ou entrou em contato com Grace, por favor, entre em contato com a equipe de investigação. Com tanta cobertura da mídia na época, Jesse provavelmente viu o apelo do pai dela, e ainda assim, os pedidos da família não foram atendidos. Mas a polícia de Auckland está prestes a usar vários métodos para rastrear os últimos movimentos de Grace e encontrar seu principal suspeito em seu desaparecimento. Eles conseguem descobrir que ela estava em um encontro com um homem misterioso e, após analisarem horas de filmagens de vigilância, encontram a última pessoa com quem ela esteve e a rastreiam até o apartamento dele. Às 15h do dia 5 de dezembro, os policiais chegam ao City Life Hotel, mas quase perdem o suspeito quando ele os observa no saguão ao se aproximar da porta da frente. Jesse pensa que se ele sair andando casualmente, não será notado, mas esses policiais atentos não perdem nada e rapidamente o apreendem antes que ele possa escapar. Neste ponto, a coisa mais inteligente para Jesse fazer seria admitir seu crime, talvez tentar alegar que foi um acidente e enfrentar as consequências. Mas ele não vai fazer nada disso. Na sala de interrogatório, ele planeja mentir para sair dessa, mas está completamente alheio ao fato de que os policiais já viram todos os movimentos da noite do assassinato e tem tantas evidências quanto poderiam desejar. No início da entrevista, ele não tem motivo para mentir, pois está apenas relembrando os eventos antes do assassinato. Conte-nos sobre Grace. Então, eu estava conversando com a Grace no Tinder. Sim. Nós combinamos na sexta-feira. E eu vi que tínhamos combinado no dia seguinte, no sábado. E então nos encontramos no Sky City. E então decidimos que iríamos ao Andy's Burger Bar, que fica no primeiro andar.
Não muito tempo depois do início desta entrevista, Jesse se enreda em sua primeira mentira, como ele afirma. Gracie era quem estava pressionando por um encontro, quando já sabemos que ele era quem estava se esforçando para encontrar Gracie nas mensagens iniciais. De quem foi a ideia de ir a esse lugar específico de hambúrgueres? Porque eu sabia que não. Inicialmente sabia que ela era real. O que você quer dizer? Bem, há muito. Então, você já ouviu falar de catfish? Não? Então, catfishing é quando alguém usa seu perfil ou usa suas fotos e finge ser você, e então encontra. E você é uma pessoa completamente diferente, certo? E no Tinder é tudo sobre a aparência. E então se eles usam fotos mais cativantes, você é mais propenso a procurá-los. Isso mesmo, sim. Como encontrar-se em um lugar público meio que te protege de encontrar alguém que não é tão atraente quanto... Bem, há segurança lá. Então se ela não fosse quem dizia ser, pelo menos na minha mente, eu me sentiria seguro. Quando Jesse é confrontado com evidências das câmeras de vigilância, ele continua a mentir, cavando um buraco do qual ele vai lutar para escapar. Não. Eu desço a Victoria Street. Direto até o final. E então viro à esquerda e sigo em direção ao viaduto. Você vai um pouco ao viaduto? Sim. Sim. Você meio que andou em uma direção um pouco estranha se estava planejando ir para o viaduto. Bem, é a direção que eu normalmente vou. Sim. Quero dizer, só estou dizendo, se você estava planejando ir para o viaduto. Eu normalmente desço a Queen Street e depois atravesso no final da Queen Street, passo por... os containers e depois caminho ao longo do cais. Há algum motivo específico para você fazer isso? Eu me sinto mais seguro por esse caminho. O policial obviamente suspeita de algo estranho aqui. O comportamento e as respostas de Jesse não parecem se alinhar ou fazer sentido algum. E se Jesse estiver mentindo, bastarão algumas boas perguntas para desestabilizá-lo completamente. Então, o policial começa a aplicar pressão, levando Jesse ao pânico. Se você não sabe se ela foi assassinada ou não, ela pode estar viva e bem. Mas ela também pode estar morta. Ok? E pode ser que você tenha feito isso. Ele ainda não está sendo preso, mas a polícia de Oakland está convencida de que Jesse está por trás do desaparecimento de Gracie ou está pelo menos envolvido. E quanto mais investigam este caso, mais evidências encontram para sugerir que Jesse é o responsável. Não é apenas a filmagem de vigilância que ajuda a resolver este caso. Lembra da nova mala e dos produtos de limpeza que Jesse comprou na manhã seguinte? Bem, acredite ou não, tudo foi comprado com o cartão de crédito de Grace, assim como uma noite extra no City Life Hotel. Na verdade, é muito possível que ele tenha pago pelo segundo encontro, com o cartão de crédito de Gracie. Um dia extra no hotel deveria dar a Jesse tempo para limpar a bagunça, mas vai precisar de mais do que um limpador de carpetes para se livrar das evidências. Quando a polícia revistou o apartamento dele, encontraram vestígios de sangue de Grace. Os pagamentos com cartão de crédito, o testemunho das testemunhas, as localizações dos celulares colocando Gracie e Jesse juntos e o detalhe impressionante encontrado nas filmagens de vigilância. Encurralaram o suspeito. E em sua segunda entrevista em 7 de dezembro, eles não deixaram Jesse com outra escolha, a não ser confessar. Uma confissão que logo levaria a uma das defesas mais interessantes, mas perturbadoras, já usadas em tribunal. Começou a falar comigo sobre 50 Tons de Cinza, que é um filme de fantasia que está em cartaz. Nós começamos a ter, no começo era apenas normal, era muito plácido, e então ela me perguntou se poderíamos entrar em bondade, e tudo que me lembro é de adormecer no chuveiro. Eu preciso parar. Eu preciso ir. Você gostaria de um pouco de ar fresco? Sim, por favor. Eu estava em choque e não sabia o que fazer. Desci as escadas e eu estava apenas... Eu não sei, eu estava completamente perdido e não acreditava no que tinha acontecido. Eu estava simplesmente apavorado e com medo. Eu pensei
que ela tinha ido embora, pensei que ela tinha partido. O patologista médico especialista realizará uma autópsia. Ok. Eles são muito habilidosos em estabelecer as causas de morte das pessoas. Você entende isso? Eu fui ao armazém, no átrio, e comprei uma mala. Voltei e estava em choque. Porque simplesmente não parecia certo. Saí para ir buscar produtos de limpeza. Então mandei uma mensagem para um amigo e disse: vou te encontrar no Revelry. Depois de terminar as bebidas com ela, voltei para a vida na cidade. E então, o tempo todo, eu ficava dizendo: desculpe. E então, eu desci, peguei o carrinho de bagagem, coloquei a mala em cima do carrinho e dirigi o carro alugado até o estacionamento do Wilson e estacionei. Acordei no dia seguinte, por volta das 5h da manhã, e dirigi o carro até Kumu a princípio. Peguei uma pá na ITM, em Kumu. Acabei dirigindo em direção aos Waitakere. Entrei no mato, cavei um buraco, fui buscar a mala, cobri o buraco, e então dirigi. Onde estão as posses dela? Eu joguei no lixo. Onde exatamente? No lixo do Albert Park. Tudo bem. Então, quais itens da propriedade dela foram descartados no Albert Park? Tudo. Todas as roupas dela? Tudo o que estava no quarto. Onde exatamente você limpou o carro? A parte externa do carro? Acho que foi em Henderson. Eu não conheço o resto muito bem. Ok. E o que você usou para limpar o carro? Uma coisa de jato d'água. De um lugar de limpeza de carros. Ela tinha algum ferimento? Não que eu me lembre. Eu estava apenas em pânico. Você causou algum ferimento nela que a levou à morte? Não. Você matou Grace Millane? Não. Ok. Então você está preso pelo assassinato de Grace Millane, em ou por volta do dia 2 de dezembro. Você entende? Sim. Você tinha a intenção de causar a morte dela? Não. Você está pronto para nos levar até onde ela está? Sim. A mídia chamou isso de defesa 50 tons de cinza. A ideia é que alguém pode consentir em ser machucado durante a intimidade, sabendo dos perigos envolvidos. Se não deram nenhuma indicação para parar, então seria visto como um acidente e a pessoa responsável não deveria enfrentar uma acusação de assassinato. Mas essa defesa sempre foi vista mais como um bode expiatório, usada por advogados para tentar conseguir uma sentença mais leve para seu cliente, que neste caso seria homicídio culposo. Isso não muda o que aconteceu após a morte de Grace e a série perturbadora de eventos descobertos durante a investigação. De 1º de dezembro, o dia antes do encontro, até 7 de dezembro, a polícia encontrou buscas no Google, feitas por Jesse, procurando um lugar para esconder o corpo. Ele também tirou fotos do corpo de Grace antes e depois de colocá-la no... Ei, Amala. Eles encontraram o corpo de Grace em 9 de dezembro de 2018 nas Waitakere Ranges, nos arredores de Auckland. Foi determinado que ela foi estrangulada e tinha hematomas nos braços e no peito, consistentes com ter sido imobilizada. Na Nova Zelândia, não existe algo como homicídio de 1º ou 2º grau. Todas as acusações são tratadas da mesma forma, com pena de prisão perpétua. Isso significava que não houve investigação sobre a premeditação. Tudo o que importava era se Jesse a matou ou não. Era simples assim. Jesse manteve sua inocência, mas foi eventualmente considerado culpado. E em 21 de fevereiro de 2020, foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 17 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Após seu julgamento, mais 2 mulheres se apresentaram e alegaram que Jesse as havia agredido sexualmente, depois de conhecê-las no Tinder. Ele também foi considerado culpado dessas acusações, acrescentando mais 11 anos à sua sentença de prisão perpétua.